Você já parou para pensar, se Jesus Cristo batesse na porta da sua empresa hoje, vestindo trapos, com cheiro de rua e pedindo apenas um copo de água, como você o receberia? Muitos de nós batemos no peito aos domingos para dizer que amamos o próximo, que a fé nos guia. Mas a verdade nua e crua é que o mundo lá fora nos treina para enxergar apenas o que está na superfície. Nós julgamos pela roupa, pelo carro, pelo cargo, e esquecemos que a verdadeira riqueza não está no banco, mas na alma. Hoje, você vai conhecer a história de um homem que tinha tudo: bilhões na conta, poder, influência. Mas ele tinha uma dúvida terrível, uma dúvida que corroía sua alma todas as noites. Ele se perguntava: as pessoas que trabalham comigo, elas gostam de mim, ou apenas do meu dinheiro? Elas têm fé verdadeira, ou são apenas lobos em pele de cordeiro? O que ele descobriu naquele dia, em apenas uma hora no balcão da sua própria empresa, não apenas mudou a vida dele, vai mudar a sua forma de enxergar o mundo e a sua própria fé. Você não está preparado para o que está prestes a acontecer. Mas antes de revelarmos o teste que chocou a todos, esta história é uma lição de vida que precisa chegar a mais pessoas. É uma mensagem de despertar espiritual. O YouTube só espalha esse tipo de conteúdo. Se você nos ajudar, se você acredita que a verdadeira fé é testada nas pequenas ações e não apenas nas palavras, deixe seu comentário agora mesmo. Escreva: eu creio no impossível, ou me diga o que você faria se estivesse naquele balcão. O seu comentário é uma semente que ajuda esse vídeo a tocar o coração de quem precisa. Comenta agora e nos ajude a espalhar a luz. O nome dele era Arthur. Arthur não nasceu rico. Ele começou do zero, vendendo doces na rua quando era criança. Ele conhecia a dor da fome, o frio da rejeição e a humilhação de ser invisível. Mas, com muito trabalho e a mão de Deus, ele construiu um império. Apesar do sucesso, Arthur nunca perdeu sua fé. Ele lia a Bíblia todos os dias. No entanto, algo estava errado. Ele olhava para sua empresa e via rostos vazios. Via pessoas que fariam qualquer coisa por uma promoção. Ele sentia que o ame seu próximo estava virando apenas ame o seu bônus. A dúvida virou uma missão. Arthur decidiu que precisava saber a verdade sobre seus funcionários, especialmente aqueles que ostentavam uma fé inabalável. Ele contratou um maquiador de cinema para transformá-lo. Durante horas, o homem que valia bilhões viu sua identidade ser apagada. Viu rugas de sofrimento serem desenhadas em seu rosto. Viu a sujeira impregnar sua pele. Viu o Dr. Arthur desaparecer para dar lugar ao Senhor Ninguém. O plano era simples e assustador. Ele entraria na sua própria sede, o prédio que ele mesmo desenhou, e tentaria chegar ao balcão da recepção. Ele não pediria dinheiro. Ele pediria apenas para orar no saguão, pois sentia que o ambiente era sagrado. Ele queria ver quem teria a humanidade de parar e ouvir um pedido puramente espiritual. Ao pisar no mármore impecável do saguão, Arthur sentiu o primeiro choque. O cheiro de perfume caro e o som de saltos altos eram familiares, mas a forma como ele era olhado, não. Ele andava lentamente, o rosto baixo. Podia ouvir os sussurros. O que esse mendigo faz aqui? Que nojo! Ninguém parou. Todos fingiam que ele era invisível. Arthur chegou ao balcão. Aquele balcão que ele mesmo escolheu para ser o primeiro contato de boas-vindas da sua empresa. Ele levantou as mãos sujas, o olhar implorando por clemência, e disse: por favor, eu só preciso orar no saguão. Eu sinto que este lugar é sagrado. O funcionário do balcão, o mesmo que ostentava uma medalha religiosa no pescoço, olhou para ele como se visse um inseto. Ele cruzou os braços e disse: Senhor, este não é o lugar. O Senhor está atrapalhando os negócios. Saia antes que eu chame a segurança. Arthur sentiu a lâmina da rejeição cortar seu peito. Ele estava sentindo na pele a dor que milhares sentem todos os dias. Ele percebeu que a empresa que fundou sob valores cristãos tinha se tornado um lugar onde a aparência valia mais que a alma. Arthur não disse nada. Ele apenas virou as costas, o coração quebrado. Mas, enquanto ele se afastava, algo inesperado aconteceu. Uma porta de elevador se abriu, e dela saiu a diretora de RH, a doutora Helena, conhecida por sua rigidez. Ela viu a cena. Ela parou. Ela olhou para o mendigo e começou a caminhar na direção dele, com uma expressão que ninguém nunca tinha visto antes. O teste não tinha acabado.
Ele estava apenas começando. O que a doutora Helena fez naquele momento, e como o funcionário do balcão tentou consertar as coisas quando a verdade apareceu, é uma lição que vai te impactar profundamente. A doutora Helena caminhava a passos lentos. O silêncio tomou conta do saguão luxuoso. O funcionário do balcão, percebendo a aproximação da diretora, sorriu de forma cínica, achando que ela daria a ordem final para expulsar aquele homem sujo dali. Ele chegou a dar um passo à frente, pronto para segurar o mendigo pelo braço. Mas o que aconteceu a seguir congelou o sorriso no rosto de todos. A doutora Helena não gritou. Ela não chamou a segurança. Em vez disso, ela se ajoelhou no mármore frio, ignorando seu vestido caro e a poeira das roupas daquele homem. Ela olhou nos olhos cansados do mendigo, com uma voz que tremia de emoção. Disse as palavras que ninguém esperava. O Senhor disse que queria orar? Eu também preciso de uma oração hoje. O Senhor me permite orar com o Senhor aqui mesmo. O funcionário do balcão ficou pálido. Ele tentou gaguejar uma explicação. Doutora Helena, esse homem está incomodando. Ele não tem autorização. Mas ela o interrompeu com um olhar tão severo que ele emudeceu na hora. O único que não tem autorização para estar aqui, Sr. Roberto, é alguém que esqueceu o que significa ser humano, respondeu ela. Ali, no meio do centro financeiro mais movimentado da cidade, uma diretora executiva e um suposto mendigo deram as mãos. Arthur, por trás daquela maquiagem pesada, sentiu uma lágrima quente escorrer. Ele não estava chorando pela sua empresa, mas porque, no meio do deserto de egoísmo que ele mesmo ajudou a criar, ele finalmente encontrou uma flor de compaixão. Após a oração, Arthur se levantou. Ele olhou para a doutora Helena e disse: "Obrigado por enxergar além dos meus trapos." Ele então se virou para o funcionário do balcão, que ainda o olhava com desprezo escondido. Arthur colocou a mão no bolso daquela calça rasgada e tirou um cartão dourado, um cartão que apenas o dono daquela empresa possuía. O funcionário riu. "Agora ele quer nos dar um cartão de visita falso? Saia daqui agora." Mas a doutora Helena, ao ver o cartão, arregalou os olhos. Ela reconheceu o código. Ela reconheceu o brilho. Ela olhou novamente para os olhos do mendigo. Naquele segundo, o mundo dela girou. "Doutor Arthur", sussurrou ela, quase sem voz. O saguão parou. Arthur começou a remover a peruca e os adesivos que mudavam seu rosto. A sujeira era falsa, mas a autoridade na sua voz era real. "Sim, doutora Helena, sou eu. E hoje, eu não vim para uma reunião de diretoria. Eu vim para um acerto de contas com a alma desta empresa." Ele caminhou até o funcionário do balcão, que agora tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. "Senhor Roberto", disse Arthur, com uma calma assustadora, "o senhor usa uma cruz no peito, mas carrega pedras no coração. O senhor disse que eu estava atrapalhando os negócios, pois saiba que o maior negócio desta vida é a salvação e o amor ao próximo. E nesse negócio, o senhor acaba de declarar falência." A revelação final e o destino de cada um naquela sala deixaram todos sem palavras. Mas antes de eu te contar o que Arthur decidiu fazer com o cargo de Roberto e como ele recompensou a doutora Helena, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se você estivesse no lugar daquele funcionário, sem saber quem era o homem, você teria parado para ouvir? Seja honesto com você mesmo e com Deus. Deixe seu comentário agora dizendo: "Eu pararia ou preciso melhorar." O seu comentário é o que faz esse canal continuar trazendo essas lições poderosas para o mundo. Não saia sem comentar, pois a sua honestidade pode ser o início da sua própria transformação. O silêncio no saguão era tão profundo que se podia ouvir a respiração ofegante do Sr. Roberto. Ele olhava para as mãos do Dr. Arthur, agora reveladas sob maquiagem, e depois para o cartão dourado. O mundo de luxo e arrogância que ele construiu em torno de si estava desmoronando em segundos. Ele tentou se ajoelhar, tentou pedir perdão, mas as palavras morriam em sua garganta seca. O Dr. Arthur não gritou. Ele não fez um escândalo. Ele apenas caminhou até o centro do balcão de mármore e pegou o telefone interno da recepção. Ele discou um número que apenas a alta diretoria conhecia. "Segurança? Sim, aqui é o proprietário. Subam agora para a recepção principal. Tragam uma caixa de papelão vazia." A doutora Helena permanecia imóvel, com os olhos marejados.
Ela não sabia se seria demitida por não ter reconhecido o patrão ou se seria promovida por sua bondade. A incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada. O doutor Arthur olhou para todos os funcionários que passavam e que, minutos antes, desviaram o olhar com nojo. "Parem todos!" ordenou ele. A voz dele, agora firme e carregada de autoridade, ecoou pelas paredes de vidro. "Hoje, nesta empresa, o lucro não é a prioridade. Hoje, o balanço que faremos é sobre o caráter." Ele se voltou para o Sr. Roberto. "O senhor me chamou de mendigo. O senhor disse que eu não tinha autorização. Mas o senhor esqueceu que eu sou o dono de cada centímetro deste chão que você pisa. O senhor esqueceu que o uniforme que você usa foi pago pelo meu suor. E o pior, o senhor esqueceu que o Deus que o senhor diz seguir não olha para o terno de grife, mas para a miséria que o senhor esconde por trás desse crachá." O doutor Arthur, então, abriu uma pasta que estava escondida sob o balcão. Ninguém sabia que ele estava gravando tudo. O teste não era apenas visual. Era uma auditoria da alma. "Doutora Helena", disse ele, voltando-se para a diretora de RH. A senhora se ajoelhou no chão sujo para orar com um desconhecido. A senhora colocou sua reputação em risco por alguém que não tinha nada a lhe oferecer. A senhora provou que a sua fé não é de fachada. O que o doutor Arthur disse a seguir mudou a estrutura daquela empresa para sempre. Ele anunciou uma mudança radical que faria os acionistas tremerem e os funcionários repensarem cada atitude. Mas a decisão mais chocante não foi sobre quem seria demitido, foi sobre o que ele faria com a fortuna que o Sr. Roberto tanto protegia em nome da empresa. Você não vai acreditar no destino que o Dr. Arthur deu ao cargo de gerência e na missão quase impossível que ele entregou nas mãos da doutora Helena a partir daquele minuto. Uma missão que envolvia transformar aquele prédio de luxo em algo que a cidade nunca tinha visto. O desfecho dessa história é algo que vai fazer você pensar como trata cada pessoa que cruza o seu caminho hoje. Estamos chegando ao momento da grande decisão final. Mas antes, eu preciso saber, você acha que o perdão deve ser dado ao Sr. Roberto ou ele colheu exatamente o que plantou? Escreva nos comentários, justiça ou misericórdia. O seu voto nos comentários vai decidir como vamos abrir o próximo capítulo dessa lição de vida. Enquanto a caixa de papelão era trazida pelos seguranças, o silêncio no saguão era tão pesado que parecia sufocar. O doutor Arthur caminhou até o Sr. Roberto, que mantinha a cabeça baixa, as mãos trêmulas escondidas sob o balcão. Mas, em vez de apontar o dedo, o doutor Arthur fez algo que ninguém esperava. Ele colocou a mão no ombro do funcionário. "Senhor Roberto", disse ele com uma voz que não era de raiva, mas de uma tristeza profunda. "O senhor sabe por que eu escolhi exatamente este balcão para fazer o meu teste. O senhor sabe por que eu escolhi o senhor, entre tantos outros funcionários." O funcionário balançou a cabeça negativamente, as lágrimas finalmente correndo pelo seu rosto. O doutor Arthur então tirou do bolso daquele casaco rasgado uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Ele a colocou sobre o mármore impecável. Na foto, havia um garotinho magro, descalço, entregando um doce para um homem bem vestido na porta de uma loja de departamentos. "Este garotinho era eu", disse o doutor Arthur. "E aquele homem na foto, aquele homem que me deu um chute e me mandou sair da frente da sua loja porque eu atrapalhava os negócios, aquele homem era o seu pai, Sr. Roberto." Um grito abafado ecoou entre os funcionários que assistiam à cena. A doutora Helena levou a mão à boca, em choque. O destino havia traçado um círculo perfeito e assustador. O Sr. Roberto levantou os olhos, aterrorizado. Ele não sabia daquele passado. Ele não sabia que a arrogância que ele herdou do pai tinha sido a semente que motivou Arthur a construir todo aquele império para provar que um ninguém poderia chegar ao topo. "Eu passei 30 anos tentando ser diferente do seu pai", continuou o Dr. Arthur. "Eu construí esta empresa sob a promessa de que aqui ninguém seria chutado da porta. Eu contratei o Sr. Roberto, não pelo seu currículo, mas porque eu queria acreditar que o filho daquele homem teria aprendido a lição que o pai nunca aprendeu. Eu queria te dar a chance de redimir o nome da sua família através da caridade e da fé." O Dr. Arthur fez uma pausa longa, olhando para a doutora Helena, que agora chorava abertamente. "Mas hoje eu vi que o veneno da soberba corre nas veias desta recepção. O Senhor não apenas falhou comigo como patrão, o Senhor falhou com a memória de um perdão que eu estava disposto a te dar sem que você soubesse." Nesse momento, os seguranças chegaram com a caixa de papelão.
O senhor Roberto fechou os olhos, esperando a ordem de despejo imediato. Mas o Dr. Arthur olhou para a caixa e depois para a doutora Helena. Doutora Helena, a senhora me disse que precisava de uma oração hoje. A senhora me disse que sua alma estava pesada. Pois bem, Deus ouviu sua prece de uma forma que a senhora não vai acreditar. O Dr. Arthur pegou o crachá de ouro que estava no seu terno de bilionário, que um assessor acabará de trazer, e o colocou em cima da caixa de papelão vazia. O que eu vou anunciar agora vai mudar não apenas esta empresa, mas toda esta cidade. E a decisão que eu tomei sobre o futuro do Sr. Roberto e sobre o novo cargo da doutora Helena é algo que desafia toda a lógica deste mundo corporativo. Ele se virou para a câmera de segurança, como se estivesse olhando diretamente para você, que está assistindo agora. A verdadeira justiça não é pagar o mal com o mal. A verdadeira justiça é algo muito mais difícil e muito mais poderoso. A revelação do que o Dr. Arthur fez com o Sr. Roberto e o presente inacreditável que ele deu para a doutora Helena está prestes a ser contada. Mas antes de chegarmos ao momento final, eu preciso que você reflita. O passado justifica o presente. O Dr. Arthur deve perdoar Roberto por causa do que o pai dele fez, ou deve puni-lo para que ele aprenda de uma vez por todas. Escreva nos comentários a palavra perdão ou lição. A sua resposta é fundamental para o que vem a seguir. Não feche o vídeo. A conclusão vai abalar as suas estruturas. O Dr. Arthur olhou para a caixa de papelão vazia e depois para o rosto devastado do Sr. Roberto. O saguão estava em um silêncio absoluto, onde apenas o som do choro contido da doutora Helena era ouvido. Todos esperavam que Arthur jogasse os pertences de Roberto na caixa e o expulsasse com a mesma humilhação que ele, Arthur, sofreu no passado. Mas o Dr. Arthur pegou a caixa e a entregou para a doutora Helena. Doutora Helena, disse ele com a voz embargada, nesta caixa não colocaremos os pertences do Sr. Roberto. Nesta caixa colocaremos as chaves da nova ala de caridade que esta empresa acaba de fundar. A senhora não será mais apenas a nossa diretora de recursos humanos. A partir de hoje, a senhora é a presidente da nossa Fundação de Fé e Esperança. A senhora provou que sabe cuidar de gente e não de números. A doutora Helena caiu em prantos, abraçando a caixa como se fosse um tesouro sagrado. Mas o olhar de todos se voltou para o Sr. Roberto, que esperava o seu destino final, de cabeça baixa, ciente de que sua carreira havia acabado. O Dr. Arthur se aproximou dele uma última vez. Senhor Roberto, o senhor esperava que eu fizesse com o senhor o que o seu pai fez comigo. O senhor esperava o ódio, porque é o que o senhor conhece. Mas eu sou um homem de fé, e a fé me ensinou que o ódio não cura o ódio. Só o amor tem esse poder. Arthur tirou seu próprio relógio de ouro, um objeto que valia mais do que o salário de Roberto por um ano inteiro, e o colocou sobre o balcão. O senhor Roberto está demitido do cargo de recepcionista, mas ele está contratado, a partir de amanhã, como voluntário na limpeza do abrigo para moradores de rua que esta empresa sustenta. Ele passará 6 meses limpando o chão que aqueles que ele ignorou pisam. Ele aprenderá a olhar nos olhos de quem não tem nada. E se, depois desse tempo, o coração dele tiver mudado, ele terá o seu lugar de volta nesta empresa, mas em um cargo onde ele nunca mais poderá humilhar ninguém. O senhor Roberto caiu de joelhos. Ele não chorava mais de medo, mas de um arrependimento que purifica a alma. Ele beijou as mãos do Dr. Arthur, que o levantou com a dignidade de um verdadeiro cristão. O Dr. Arthur então se virou para todos os presentes e para a câmera, falando diretamente com você que nos assistiu até aqui. Meus amigos, a vida é o teste mais difícil que Deus nos dá. Muitas vezes, o seu maior milagre está disfarçado de alguém que você despreza. Não perca a sua bênção por causa da sua arrogância. A doutora Helena ganhou uma nova vida porque teve compaixão. O senhor Roberto ganhou uma nova chance porque encontrou misericórdia. E você? O que você tem espalhado pelo mundo? Lembre-se, o balcão da vida está sempre aberto. E o dono da empresa, ele está sempre observando como você trata o menor dos seus irmãos. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre a sua fé, não saia deste vídeo sem deixar o seu amém nos comentários. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa de um despertar espiritual hoje. O seu compartilhamento pode ser o milagre de outra pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que a sua fé seja sempre maior que o seu orgulho.
Até o próximo vídeo de fé e superação aqui no canal.